Muito bem, estamos aqui de volta com o Bauru Agora e Léo me deu de presente de despedida antes das minhas férias, na verdade, conduzir a entrevista com a nossa querida Patrícia Rossi hoje. Ela que é terapeuta comportamental. Patrícia que ficou um tempinho sem vir aqui com a gente ao vivo fazer sua participação, mas agora, maravilhosamente, voltou aqui aos estúdios da Ouro Verde. Paty, é um prazer recebê-la novamente, encontrá-la bem e seja muito bem-vinda, como sempre, aqui, Paty. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a toda a nossa audiência. Eu confesso que eu estava com um pouquinho de saudade, aquela saudade grande, né? A gente cria hábitos, né? E os nossos hábitos, ele traz prazeres. E é sempre muito bom estar aqui com vocês às terças-feiras. Estava com saudade, confesso. E, inclusive, pode ser parecido com o nosso tema de hoje, né, Paulo? Exato. Né, Paty? Que é os nossos vícios de cada dia. Então, eu começo te perguntando, Paty, quando a gente fala de vícios de cada dia, né, pensando desse lado terapêutico, do que exatamente a gente está falando? Porque imagino que não necessariamente a gente vai falar aqui daqueles vícios em substâncias, em algo físico, digamos assim, né, Paty? Nós temos vários vícios, né, Gabi? É que os vícios, eles são inconscientes. E, como bem você colocou, todas as vezes que a gente vai falar de vícios, a gente acredita que os vícios, ele é uma compulsão alimentar, ele é um vício em substâncias, né, como álcool, tóxico, drogas, né, cigarros. Mas, na realidade, vícios são vícios. E eu tenho para mim, e defendo essa tese, que todo ser humano, ele tem ao menos um vício inconsciente. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Porque, na grande maioria das vezes, existem vícios que eles são confundidos como traço da personalidade, como um comportamento da pessoa, né, como um hábito, mas, na realidade, é um vício. E quando a gente traz isso, né, do inconsciente para o consciente, a gente traz luz para isso, a gente consegue trabalhar de forma mais efetiva e de forma mais consciente, né? Porque os vícios, na realidade, vícios nunca são bons, né? E isso tem que ficar muito claro. Eu ia perguntar se eles são maléficos. São sempre maléficos. Vícios nunca é visto de uma forma aceitável. Por isso que quando a gente tem essa clareza de que alguns hábitos nossos são vícios que a gente não percebe, que são vícios inconscientes, e a gente consegue trabalhar, a gente percebe o quanto isso era maléfico para a gente e a gente não observava. E tinha como traço de caráter, como uma personalidade da pessoa, como um hábito, o que na realidade era um vício. E você consegue dizer pra gente exemplos, Paty, de hábitos que às vezes são socialmente aceitos, vistos como traços de personalidade, mas são considerados vícios? Existem exemplos assim, claros? Sim, o vício de reclamar. É muito comum. Me identifico. De reclamar, mas olha só, presta atenção. Como que a gente classifica o reclamar como sendo um vício? Né? Porque o reclamar, às vezes você reclama mesmo, né? Você não está bem ou você não está satisfeito com uma situação, então é natural que você reclame ou então que você exponha esse descontentamento. Se tornar vício quando você reclama com muita frequência de determinadas situações. Ele se torna um ciclo vicioso. Então, vamos lá. Eu tenho o hábito de reclamar constantemente. Se está frio, eu reclamo do frio. Se está calor, eu reclamo do calor. Eu nunca estou satisfeito com aquilo. Então, eu tenho o hábito da reclamação. Isso é um vício. E se você parar para avaliar, ele é um vício bom quando você reclama constantemente? Não é um vício bom. Uhum. Não é bom para você e nem para as pessoas com quem você convive. Aquela pessoa é chata, ela só reclama. Ela tem um vício. E quando ela entende que aquilo é um vício que tem que ser trabalhado e tem que ser tratado, isso traz clareza para ela. Não é um hábito, é um vício, não é um traço de personalidade. Você observa que é muito diferente uma situação da outra. Compulsão alimentar. Compulsão alimentar é um vício, mas a grande maioria das vezes, as pessoas elas não observam como uma compulsão alimentar. Por exemplo, eu estou feliz, eu como. Eu estou triste, eu como. Eu estou cansada, eu como. Eu estou insatisfeita, eu como. É um vício. Estou de boa, como. Não estou fazendo nada, eu como.
Você observa pessoas que tomam café constantemente. Tem pessoas que é viciada em tomar café. Ah, minha vida não começa antes de eu tomar um café. Eu termino de... Tudo aquilo que você não tem controle sobre aquela situação é um vício. Eu gosto muito de tomar café. Se eu observo que tomar café me faz mal e eu consigo parar, isso não é um vício, é um hábito. Eu parei, eu tenho controle sobre aquela situação, mas quando eu perco o controle daquela situação, ela é um vício, ela não é um hábito, é um vício maléfico. Você observa que existe uma diferença muito grande? Sim. Olha como é que é interessante a questão do hábito de reclamar. Uma pessoa que tem o hábito de reclamar constantemente de várias situações, você classifica essa pessoa como é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa ingrata, ela tem esse traço no caráter dela. Não, ela não é mal-humorada, ela não é nada disso. Ela simplesmente tem um vício que ela não observou e não trabalhou. E o que está por trás dos vícios? São as dores que a pessoa não trabalhou. E ela traz um vício para compensar aquela dor que não foi trabalhada. E, Paty, agora, para a gente tentar deixar bem claro, em que momento que um hábito se torna um vício? Existe alguma técnica, algo que a gente possa fazer para diferenciar os hábitos e os vícios, aquelas coisas que realmente fazem mal a gente, e um hábito que a gente só está vivendo ali, acaba não trazendo nenhum malefício para a gente? Tem como a gente diferenciar, identificar? Sim, e é muito fácil fazer isso, Gabi, porque na maioria das vezes o hábito ele está relacionado a uma rotina. Você observa que é diferente. Eu tenho uma rotina, então eu construí um hábito. Então eu levanto de manhã, arrumo minha cama. Mas se eu não arrumar minha cama, não tem nenhum malefício para mim. Um exemplo bem comum. Certo. Agora, se eu não arrumar, aquilo eu começo a ficar ansiosa, eu começo a não conseguir organizar minhas ideias, eu não consigo passar para a segunda etapa de um processo que seria, eu vou escovar meus dentes, eu vou tomar banho, eu vou sair para trabalhar, enquanto eu não resolvo aquela questão que naquele momento é a questão de arrumar a cama. Então, não é um hábito, é um vício. Tudo aquilo que você não tem controle e te causa uma certa aflição, um desconforto, uma ansiedade, é um vício. Não é um hábito, é um vício. Eu tenho o hábito de tomar café logo após o almoço. Eu gosto de tomar um cafezinho sem açúcar depois do almoço. Mas tem locais que eu vou e eu não tenho, ou eu não posso tomar esse café depois do almoço, principalmente sem açúcar. E eu fico de boa. Agora, eu conheço pessoas que, se ela não toma, o humor dela fica transformado. Ela tem essa necessidade. Isso é um vício. É que nem uma pessoa que é fumante e termina de almoçar e precisa fumar um cigarro. E enquanto não fuma, ela não fica normal, ela fica nervosa, ela fica irritada, ela fica ansiosa, ela fica agressiva. Isso é um vício, porque isso domina a pessoa, ela não tem o controle sobre aquilo, e sim aquilo tem controle sobre ela. Então, tudo aquilo que você faz, que é como se fosse um hábito, mas que tem um controle sobre você e você não consegue ficar sem, é um vício. Reclamar. Tem pessoas que não conseguem ficar sem reclamar. Pessoas que não conseguem não falar de doença. Todo assunto é doença. É um vício. Pessoas que têm o vício de praticar esporte. A mesma coisa. Eu tenho que ir para academia. Se eu não for para academia, eu não fico bem. É um vício. Então, você observa que todos nós temos vícios. Todos nós temos vícios. A gente só precisa trazer os vícios para clareza. Quais são os meus vícios? Eu sei todos eles. E confesso que eu tenho que trabalhar cada um deles, principalmente nesse processo que eu estou vivendo agora, né, que a maioria das pessoas sabem que eu estou vivendo um processo de luto. Então, junto com esse processo de luto, veio o quê? Alguns vícios que eu tenho. Compulsão alimentar, né? Algumas outras compulsões, e eu tenho que ficar atenta, porque senão é um momento que eu vou engordar absurdamente, é um momento que eu vou comer compulsivamente, é um momento que vai me dar um descontrole hormonal muito grande, porque uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra.
Entendo. E, Paty, vou até contar aqui um relato pessoal meu, que eu quero saber se isso enquadra como vício, né? Antes, só contando um primeiro relato um pouquinho mais curto. Eu lembro que no começo do ano eu conversava com a nossa querida doutora Ellen Pradelli, nutricionista, comentava com ela, Ellen, eu sou viciada em refrigerante, E falei pra ela, doutora, nessa quaresma, vou ficar 40 dias sem refrigerante. Aí ela falou pra mim, Gabi, se você for mesmo viciada, você vai sentir dores de cabeça, e você vai ficar muito estressada. E aí eu percebi que eu não tive nenhum desses dois pontos. Eu sentia vontade de tomar, mas eu não tinha nenhum desses pontos. Aí até que eu percebi, eu não sou viciada, eu apenas tinha o hábito. Hoje em dia eu só tomo se estiver disponível pra mim, eu não vou atrás de comprar. Então, contando aqui um relato, que às vezes a gente acha que é vício, e às vezes é apenas um hábito que a gente pode mudar facilmente. Mas isso foi só um relato. A pergunta que eu quero te fazer agora, Paty, os vícios, eles têm alguma relação? Eles são a mesma coisa que, digamos, manias? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu cutuco muito a unha, eu roo unha, eu puxo pelinha do dedo, só chegar aqui perto que dá pra ver. Minha boca inteira machucada, inclusive o Léo briga todo dia comigo, porque eu puxo a pelinha da minha boca. Eu tenho mania de ficar mexendo no meu pé. Então, são vícios que eu, vamos pôr assim, faço inconscientemente e desconto talvez uma possível ansiedade dentro de mim. Isso pode ser considerado vício, ou essas manias físicas que a gente tem são outra coisa? São vícios. São vícios. Deixa eu voltar na história do refrigerante. Olha só como é que é interessante. É um vício que você tinha. Por mais que você não tenha observado que não tenha tido uma dor de cabeça, mas o açúcar, ele é viciante. Ele é viciante. Né? Então, uma pessoa que, por exemplo, você parou de tomar refrigerante, mas você, com certeza, você substituiu por outra coisa e não observou. Litros de água. Além da água, você comeu algum doce, muito chocolate. Muito chocolate. Você substituiu o vício do açúcar. Tô me sentindo mal agora. Pelo vício do chocolate. Você observa que é inconsciente, porque quando a gente traz a consciência, a gente dialoga, a gente não se sabota mais. Por que você não teve dor de cabeça? Vamos lá, se você tivesse parado de tomar o refrigerante na quaresma e junto com o refrigerante você não tivesse consumido açúcar de forma alguma, aí você teria todos os índices de uma pessoa que está em abstinência. Dor de cabeça, irritabilidade, insônia, porque você estava sentindo falta do açúcar. Porque a maior concentração que tem no refrigerante é do açúcar. Então, você substituiu o açúcar do refrigerante pelo açúcar do chocolate. Então, por isso que você não teve abstinência. Então, se você quiser saber se realmente é um vício, você tem que se abster do açúcar. Então, no caso, não é só o refrigerante, é o açúcar. Você observa como fica claro quando a gente tem essa clareza? Levei um tapa aqui, ouvintes técnica, levei um tapa aqui. Você vê, é muito importante essa clareza. Agora, é vício. Roer unha é vício. É um quadro de ansiedade, ele traz um pouco de insegurança. Você come boca. A gente chama de comer boca. Você fica mordendo as pelinhas de dentro da boca. Então, olha só, isso não é um hábito, isso é um vício. Porque ele pode trazer outras consequências. Pode te dar uma infecção bucal, pode trazer um quadro de afta, pode trazer outros prejuízos. Então, se você faz isso de forma inconsciente, você não observa que você está fazendo e alguém precisa chamar a sua atenção, Gabi, você está fazendo isso, é um vício. Não é um hábito, é um vício. Hábito nós temos, eu tenho o hábito de leitura, então eu tenho a consciência que eu gosto de ler. Eu tenho o hábito de estudar, eu tenho a consciência que eu estou estudando. Então, o vício não, eu faço de forma inconsciente e alimento ele de forma inconsciente. Então, eu estou estressada, eu vou lá, começo a comer boca. Estou nervosa, eu como boca. Eu estou me sentindo insegura, eu como boca. E é muito interessante que o processo de roer unhas e o processo de comer boca, né, de puxar a pelinha de dentro da parte da boca, dos lábios com o dente, eles têm a mesma relação. É uma autopunição. Porque, normalmente, quando você come as pelinhas da unha, você rói unha, você machuca. Você come até machucar. Isso só para quando você não aguenta mais. Quando então, dói. É um processo de autopunição. Então, precisa ver o que tem aí. Então, é um vício sim, Gabi. Não é um hábito, é um vício. Estou em tratamento, inclusive. Seguramente eu te falo que é um vício. Estou em tratamento com isso, inclusive. Paty,
continuando aqui o nosso assunto, por que esses vícios são, digamos, recompensadores, assim, pra gente? Porque quando eu roo unha, quando eu mordo boca, eu tô aliviando a minha ansiedade. Então, eu sei que é ruim, lógico, a longo prazo vai ser muito ruim. Mas os vícios, eles são, de certa forma, recompensadores. Por que a gente encontra essa recompensa neles, mesmo quando são vícios que nos fazem mal? Porque vícios geralmente fazem mal, né? O que a gente vê de recompensador neles? Na realidade, é um mecanismo de defesa, né? Uhum. Você tem algo que está muito ruim dentro de você, tem uma dor ali que você não sabe identificar onde ela está e nem como trazer ela à clareza para você poder trabalhar, e você precisa criar um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência. Porque sem esse mecanismo você não vai sobreviver. Então você observa que não é um desvio de caráter, não é uma falta de vontade, não é porque a pessoa normalmente, porque o que a gente ouve muito, a quem tem vício não presta, não é isso. Não é uma falha no caráter da pessoa, é simplesmente um mecanismo de defesa. Ela achou esse vício para conseguir sobreviver àquela dor que está no inconsciente dela e que ela não consegue trabalhar, ela não consegue enxergar. Então, ele te traz um alívio, porque é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de sobrevivência. É uma forma que você tem de sobreviver àquilo. É muito comum você observar isso em pessoas que têm dependências químicas, seja no alcoolismo, seja com substâncias tóxicas, né? Ela busca uma compensação numa dor que ela não consegue trabalhar sozinha. Então, o vício ele vem para amortecer uma dor. Ele vem para te trazer um conforto para aquela dor que você não consegue trabalhar. Então, por que é compensador? Porque ele vai amortecer a sua dor. Ele te traz um conforto. É uma forma de sobreviver àquela dor que você está sentindo e não sabe de onde vem. Por isso que eles trazem esse conforto, esse alívio, mesmo sendo ruim. E caminhando para o fim da nossa conversa, Paty, quais são as estratégias que a gente pode fazer para tentar nos libertar dos nossos vícios emocionais, tendo em vista que eles causam coisas ruins para a gente a longo prazo? Quais são as estratégias para a gente se libertar? Gabi, desde do vício pequenino, né? Vamos falar assim, que eu citei alguns, né? O vício de tomar café, enfim, desde aqueles vícios que são considerados aqueles vícios mais simples, mais amenos, até os vícios mais profundos que exigem um cuidado, né, com profissionais. A primeira coisa que você tem que trazer é a clareza em relação ao vício. Por exemplo, eu tenho vício de roer unha, então eu sei que isso é um vício. Então eu começo a entender, procurar entender de onde que vem aquele vício. Por que eu roo as minhas unhas? Ou por que eu tenho compulsão por comida? Por que eu tenho compulsão por estar toda hora lavando a mão ou toda hora limpando a casa? Por quê? O que eu estou querendo compensar? Primeiro você nomina o vício. Porque todo vício ele tem nome. Então, quando você nomina o vício, você traz clareza para aquilo que você está sentindo. Segunda coisa, procura fazer um relatório durante 7 dias. Quais as situações que me levam a fazer isso? Vou trazer para o meu caso. Por que eu, quando eu estou passando por uma dificuldade muito grande, ou um quadro ansioso muito grande, eu vou direto para a comida? Por que eu faço isso? Em que situações eu faço isso? Com que frequência eu faço isso? Quais as sensações que eu tenho quando eu tenho a vontade, né? Qual que é o sentimento que isso me traz? Qual que é o sentimento que me traz quando eu estou consumindo a comida e qual é o sentimento que me traz depois da comida? Faz um relatório durante 7 dias, que esse relatório ele vai te trazer muita clareza naquilo que você está fazendo. Então, primeiro nomina e aceite, né? Eu tenho que aceitar que eu tenho esse vício, né? Eu preciso olhar para ele e olhar assim com compaixão. Não é olhar para mim com dureza, como é que eu digo, me açoitando. Não, eu tenho e eu vou trabalhar. De que forma que eu trabalho? Então, eu tenho a compulsão por alimento, eu tenho compulsão por comida, ok. Quando que essa compulsão aparece? Quais os alimentos que eu como com mais frequência? Em que momento?
qual é a sensação que ele me traz? Quando eu estou consumindo, qual é o sentimento que eu tenho ou a emoção? Depois que eu como, o que isso acontece? Porque tem pessoas que no momento que está comendo, ela se sente muito saciada, se sente bem. Eu já cheguei no estágio que na hora que eu vou comer, eu já não quero comer mais. Então, você observa que aquilo já me traz clareza, porque eu sei que a hora que eu comer, na sequência vem o arrependimento, depois vem a culpa, depois vem sentimentos horríveis. Então, eu já estou naquele estágio que na hora que eu vou comer, eu falo, para que mesmo que eu vou fazer isso? Quais as emoções? Lembra que você vai sentir uma saciedade rápida, mas depois vem a culpa, vem... Você entende? Você começa a dialogar. Então, nomina o vício, procura fazer um diário de 7 dias das emoções e dos sentimentos que você tem, em que momento isso acontece. Trave um diálogo interno para você entender o porquê que você está fazendo aquilo. Mude o hábito. Veio à vontade, você substitui, por exemplo, porque a compulsão de comida você come qualquer coisa. Você só quer comer, você quer mastigar. Você tem a necessidade de mastigar. Olha como é interessante o processo. Não é o alimento, é o processo de mastigação. Né? Então, quando vem a vontade pela compulsão, eu falo, acho que eu vou tomar água. Eu vou lá, tomo um copo d'água. Porque o que acontece? O vício, ele não resiste o tempo. Ele não resiste à espera. Então, eu quero comer. Se eu estou naquela fissura da comida agora, se eu dou um tempinho, não vou fazer o consumo do alimento naquele momento, o vício já começa a se aquietar. Se realmente for algo que eu necessito, eu vou lá e tomo um copo d'água. Aí eu dou mais um tempinho, tomo outro copo d'água. Você substitui uma coisa pela outra. O teu cérebro ele começa a processar, a entender que tem algo que está mudando. Então, quando você nomina, você consegue entender que o teu cérebro vai falar, tem alguma coisa que está diferente aqui. E quando você começa o diálogo interno, também. E quando você substitui uma coisa pela outra, que é mais saudável, se torna um hábito novo que você está adquirindo. Quero fumar, que é um hábito mais difícil. Espera 5 minutinhos. Deu 5 minutinhos? Vai lá, toma uma água, toma um suco, come uma fruta, porque às vezes eu faço isso, como uma fruta, que é mais saudável. Não deu? Espera mais 10, espera mais 15. Vai adiando o máximo que você pode para consumir aquilo que a tua necessidade está pedindo. Quanto mais você adia, mais controle da situação você vai ter. E aí vai chegar um momento que você vai vencer isso, porque, como eu disse no início, o vício, ele quer ser saciado imediatamente, ele não suporta a espera. Quando você começa a esperar para saciar aquele desejo, você começa a recobrar o controle daquela situação. Fantástico. Essa é a nossa querida Patrícia Rossi, analista comportamental. Paty, como os nossos ouvintes podem conhecer o seu trabalho? Através das redes sociais, né? Eu tenho um canal no YouTube, que é Patrícia Rossi Treinamento. O meu Instagram, que é Patrícia Rossi _oficial. E se tiver alguma dúvida, quiser dar alguma sugestão, bater um papo comigo, manda um WhatsApp, que é 14 99774 0965. Maravilha. Paty, foi um prazer recebê-la novamente aqui nos estúdios, de volta com tudo agora. Sentimos muita saudade de você. E até a próxima, Paty. Até a próxima, até semana que vem. Fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados.